Bora mergulhar na mente de um dos pensadores mais provocadores que já existiram, Sigmund Freud. A gente vai tentar entender uma de suas ideias mais fascinantes: por que a crença religiosa existe? Para ele, a resposta não está no céu, mas dentro da nossa própria cabeça. Funciona como uma espécie de defesa psicológica contra o nosso sentimento mais básico de desamparo. Freud começa pintando um quadro um pouco sombrio, mas que todo mundo reconhece. Ele nos coloca em um conflito direto com o mundo. A natureza, para ele, não é uma mãe gentil, não. É uma força gigantesca, indiferente e muitas vezes bem hostil. E é contra esse poder todo que a nossa mente precisa, de alguma forma, se proteger. Isso nos leva direto ao coração do problema da condição humana, segundo Freud, um estado que ele chamou de desamparo. Sabe, é aquele sentimento de sermos pequenos, frágeis, vulneráveis demais diante das forças do universo. Essa é a ferida psicológica original que de algum jeito precisa ser curada. Mas esse desamparo não vem de um lugar só, não. Freud identifica 3 grandes fontes de sofrimento. Primeiro, o poder da natureza, que a gente acabou de ver, com terremotos, doenças, tempestades. Segundo, a fragilidade do nosso próprio corpo, que envelhece, adoece, falha. E por último, olha que interessante, as falhas da própria civilização, que exige da gente sacrifícios e nos impõe um monte de frustrações. Juntando tudo isso, o resultado é um estado de ansiedade que não vai embora. A gente se depara com o enigma doloroso da morte, uma força que não dá para controlar ou entender de verdade. Essa vulnerabilidade toda é quase insuportável psicologicamente, sem algum tipo de consolo. É preciso criar uma resposta, uma defesa. Agora, aqui vem a parte genial da teoria de Freud. Ele diz que a gente já viveu essa situação antes. O nosso primeiro encontro com o desamparo total acontece quando a gente é criança. E é essa primeira experiência que cria um modelo mental, um protótipo, para a gente lidar com a impotência mais tarde na vida adulta. E bem no centro desse modelo está o que Freud batizou de complexo paterno. Pensa na criança pequena. O pai, ou a figura paterna, é ambivalente. Ao mesmo tempo que a maior fonte de proteção, é também um poder enorme que impõe respeito e até medo. Essa dualidade de medo e desejo de proteção é a chave para a gente entender todo o resto. A analogia aqui é direta, quase um espelho. A humanidade, se sentindo pequena e desamparada diante da natureza, faz exatamente o que a criança faz. Pega essa necessidade de proteção e projeta numa escala cósmica, criando deuses todo-poderosos. E assim como a criança teme o pai, mas confia nele para se defender, a humanidade teme os deuses, mas ao mesmo tempo depende da proteção deles. E é assim que a religião surge. Ela é a solução coletiva, a aplicação em larga escala daquela estratégia que a gente aprendeu na infância. É o grande mecanismo de defesa da sociedade contra a ansiedade esmagadora do desamparo que a gente sente como adulto. Então, o ponto central é este aqui. Para Freud, um Deus pessoal é, psicologicamente falando, nada mais do que um pai levado à máxima potência. As qualidades que a gente atribui a Deus, onipotência, onisciência, justiça, a capacidade de proteger, são exatamente as mesmas que a criança um dia atribuiu à figura do pai. Tá, mas como essa defesa funciona na prática? Primeiro, ela dá um rosto humano às forças cegas da natureza. Um terremoto deixa de ser um evento aleatório e vira a ira de um deus. E se é a ira de um deus, bom, aí a gente pode fazer alguma coisa. Rezar, fazer oferendas, negociar. Aquele desamparo que paralisava vira uma relação. E de quebra, essa relação oferece um sistema de respostas prontas para as grandes perguntas da vida. Freud vai ainda mais fundo nesse mecanismo. Ele descreve o que ele chama de missão tríplice dos deuses. São basicamente 3 tarefas principais que as ideias religiosas foram criadas para cumprir. A primeira missão é exorcizar os terrores da natureza, que a gente já viu. A segunda é nos ajudar a fazer as pazes com a crueldade do destino, principalmente com a morte, prometendo uma vida depois dela. E a terceira, que talvez seja a mais sutil, é compensar a gente pelos sofrimentos e sacrifícios que a própria vida em sociedade exige. Freud percebe que, com o passar do tempo, o foco da religião muda um pouco. Conforme a ciência começa a explicar os raios e trovões, a necessidade de deuses para controlar o tempo diminui. Mas aquela terceira fonte de sofrimento, as regras da civilização, fica ainda mais forte. Então, a função dos deuses evolui. De controlar a natureza, eles passam a sustentar a moralidade.
O divino vira o grande garantidor das regras, justificando porque a gente precisa renunciar aos nossos instintos e prometendo uma recompensa no final. E agora a gente chega na parte, digamos, mais polêmica da análise de Freud. Depois de explicar a origem e a função das ideias religiosas, ele parte para uma avaliação psicológica da natureza delas e do lugar que ocupam no desenvolvimento da humanidade. A pergunta que fica no ar é, afinal de contas, o que são essas ideias religiosas? São verdades que foram reveladas? São só erros que cometemos ao longo da história? Ou seriam delírios, coisas completamente fora da realidade? Bom, Freud tem uma classificação bem específica e cuidadosa para isso. Para ele, as ideias religiosas são ilusões. E aqui é muito importante a gente entender o que ele quer dizer com ilusão. Uma ilusão não é necessariamente um erro ou uma mentira. É uma crença que se caracteriza por ser a realização de um desejo. A força dela não vem de provas ou da lógica, mas do simples fato de que ela satisfaz os desejos mais antigos, mais fortes e mais urgentes que a gente tem. Essa citação do próprio Freud resume a ideia perfeitamente. Ele diz basicamente o seguinte: olha, seria ótimo se existisse um Deus, uma ordem moral no universo e vida após a morte. Mas é curioso, né? É um fato notável que tudo isso é exatamente como a gente gostaria que fosse. Ou seja, a crença nasce do desejo. E aí, Freud leva a análise ao clímax, com a sua analogia mais famosa e mais chocante. Ele afirma que a religião é, na sua essência, a neurose obsessiva universal da humanidade. Um ritual coletivo que nasce da mesma fonte que as neuroses de cada indivíduo. E por que ele diz isso? Porque existem vários paralelos. Tanto a religião quanto a neurose obsessiva vêm da repressão dos nossos instintos. As duas usam rituais e cerimônias para lidar com a ansiedade e com a culpa. E, curiosamente, Freud até sugere que, de certa forma, aceitar essa neurose universal da religião pode até proteger uma pessoa de desenvolver uma neurose particular, só dela. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta bem provocadora. Se Freud estiver certo, se a religião for uma fase neurótica no desenvolvimento da civilização, parecida com uma neurose da infância, será que a humanidade pode superar isso? Ou será que deveria? É possível construir uma civilização baseada só na razão? Ou essa ilusão é uma defesa necessária, permanente, contra o desamparo que sempre vai estar com a gente? A questão, como se vê, continua totalmente aberta.